Agora sim, podemos voltar à opinião, Molica. Meu mic caiu e me fez ficar assim, citando Maísa, mas vamos lá. Está dizendo que o Zelensky, como político e como ator, ele sabe da necessidade de se ter scripts diferentes. Né? Ele precisa ter discursos apropriados. Então ele foi no parlamento britânico e aí fez um discurso, a conclamação, citou Shakespeare, citou discurso de Churchill, aquela história, lutaremos pelo ar, pela guerra, pelo ar, tal, pediu mais apoio às potências ocidentais, particularmente ao Reino Unido. Mas ele sabe que ele tem que deixar uma porta de saída. Até porque também, ele sabe também, e aí eu vou falar de uma maneira meio cruel, mas o mundo geopolítico, a Rússia na geopolítica mundial é mais importante que a Ucrânia. A gente lembra, quando houve a Revolução Comunista na China, Mao Tse-tung, as potências ocidentais se fecharam para a China. Os Estados Unidos apoiavam Taiwan, falava-se antigamente em Formosa, né? aquela China que fica numa ilha ali no litoral chinês, que a China considera uma província rebelde. O mundo ocidental, particularmente os Estados Unidos, fechavam com Taiwan. Mas não dava mais. A China foi se tornando uma potência estratégica, econômica, cultural, que os Estados Unidos, teve aquela histórica visita do então presidente Nixon à China continental, e ali mudam-se as prioridades. China passa a ser a China continental. Então, o Zelensky sabe que ele não dá para brigar muito, que a Rússia é muito maior, a Rússia tem mais riquezas naturais, riquezas de um modo geral, tem armas nucleares. Ele sabe que não vai dar para o mundo simplesmente ignorar a Rússia pelo resto da vida. Dá para ignorar por um mês, 2, 6 meses, um ano, enfim. Então ele tem que ter uma saída estratégica. Então, são condições muito complicadas para a nossa cabeça brasileira. Pensar que tem um pedaço do território da Ucrânia que a maioria das pessoas se identifica não com a Ucrânia, mas com a Rússia, como se houvesse um pedaço do Brasil em que as pessoas se identificassem mais com o Uruguai ou com a Argentina, enfim. É muito maluco isso, e se identificasse ao ponto de querer que aquele pedaço do território brasileiro passasse a ser do Uruguai ou da Argentina. É muito difícil para a nossa cabeça, mas isso na Europa tem a ver com a história da Europa. Então o que o Zelensky faz é deixar uma porta. Sim, vamos conversar. E ele mesmo, na tal entrevista à TV americana, ele disse, olha, mas me preocupa também a situação daquelas pessoas que querem continuar sendo ucranianas, mas que moram nessa região majoritariamente pró-Rússia. Como é que se resolve isso? Enfim, ele ao mesmo tempo que ele faz um discurso duro, ele deixa a porta aberta para uma negociação. Até porque ele sabe que na questão geopolítica do mundo, a Rússia é mais importante que a Ucrânia. É cruel dizer isso? É, mas é do jogo. Ele sabe que o jogo é importante, que ele sabe qual é o tamanho da Ucrânia, a importância da Ucrânia, e a esse momento, essa simpatia internacional, não diria unânime, mas muito grande, favorável à Ucrânia, pode mudar de acordo com o tempo. A Europa diz que vai encontrar novas fontes energéticas, tal, vai investir, ótimo, mas isso não é do dia para a noite, isso demora. A mudança dessas fontes energéticas é algo demorado. Daqui a pouco a Europa, esse inverno está acabando na Europa, mas daqui a pouco vem o próximo. Será que a Europa vai enfrentar o próximo inverno sem o petróleo e sem o gás da Rússia? O Zelensky sabe que ele precisa deixar algum tipo de porta aberta, algum tipo de negociação, inclusive com essa história da OTAN, que ele já está dizendo que a culpa é da OTAN. A OTAN é que não quer a Ucrânia. Enfim, ele está abrindo caminho, ele está se revelando um ótimo político.